Cenas fortes essas aí, porém, eu quero lhes assegurar que o real foi muito mais forte do que tudo isso. Às vezes a gente pode se surpreender, já, né, quando a gente olha, se depara com uma cena que a gente já ouviu tanto, já fala tanto, já leu tantas vezes, como se fosse algo simples. Mas não foi algo simples. Foi algo real, doloroso, e foi por mim e foi por você. Mas, gente, olha, certamente, né, você já ouviu alguém chegar assim e dizer: estou a caminho. O que significa para você quando alguém diz que está a caminho? Quando alguém diz, ó, eu estou a caminho, isso traz uma ideia de que aquela pessoa não está parada. Aquela pessoa, ela está se deslocando de um lugar para outro, né? Ela está indo para onde, por algum motivo, ela deveria estar. Quando alguém diz, estou a caminho, está a caminho de algum lugar que era esperado que ela estivesse. Pois bem, é justamente com essa ideia que durante esse período de quaresma é um tempo espiritual, é um tempo de preparação, é um tempo de dedicação que nós estamos indo, né, estamos nos preparando para a grande celebração da vida, paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa é a nossa série de mensagens, a caminho da cruz. A caminho da cruz. Jesus, ele foi a caminho da cruz. Jesus estava indo para uma cruz. Jesus tinha um objetivo com a cruz. A cruz era a missão de Jesus. Ali ele pagaria o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. A caminho da cruz traz uma série de ricas lições e ensinamentos que nós devemos ter e proceder nesse caminho, nesse caminhar, ou seja, em direção aonde nos é o objetivo. Semana passada nós tivemos a oportunidade de ministrar sobre humildade. Humildade, a minha humildade é necessário a caminho da cruz. Jesus desenvolveu uma humildade e isso nos inspira a também vivermos em humildade. Hoje, na sequência da nossa série, hoje o nosso tema é levando a minha cruz. Levando a minha cruz. Não é a cruz de ninguém, né? E eu já vi muita gente dizendo, esse sentimento de levar a cruz, o que representa levar a cruz? E é isso que nós vamos ver. O que significa levar a minha cruz? Sabe por quê? Porque Jesus, ele carregou a sua própria cruz para ser crucificado. Olha o que diz o texto em João 19, verso 16, diz assim: finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele seguiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Houve uma crucificação, Jesus conduz a sua própria cruz, aonde ele iria cumprir o objetivo. Jesus estava a caminho da cruz, carregando a sua própria cruz. Eu quero orar com você, para que a gente possa abrir o coração, a mente, nesse momento, para essa palavra. Pai, em nome de Jesus, vem e ministra a cada um de nós, nesse instante, uma unção especial de entendimento. Queremos o entendimento, Pai, da Tua vontade, da Tua palavra, que seja cessado nesse instante, agora, tudo aquilo que possa nos roubar, que possa nos distrair, e distraído, Pai, possa tirar de cada um de nós aquilo que Tu preparaste com essa palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, olha, é preciso diferenciar
o que seja carregar a sua cruz. Carregar a sua cruz não significa carregar um fardo. Tem mulher, essa aqui é minha cruz, eu carrego essa cruz, e se penitenciando como se fosse um fardo. Olha, os fardos que nós acumulamos nesse mundo, muitas vezes são da nossa própria responsabilidade. Nossa própria responsabilidade. São consequências das nossas próprias atitudes. E Jesus disse, venham a mim, e aquele que vem até mim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, o jugo é suave, meu fardo é suave, Jesus diz. Ele traz um fardo leve, suave, para cada um de nós. Então, nós precisamos entender que carregar a cruz não é carregar os nossos problemas. Carregar a cruz é algo muito mais profundo. Carregar a cruz é uma proposta de Jesus para aqueles que querem segui-lo. Esse texto que Denise leu hoje, em Lucas 9, diz no verso 23, diz assim, e dizia a todos. Preste atenção que Jesus aqui, nesse momento, não estava dizendo apenas a algumas pessoas, mas ele dizia a todos. Se alguém quiser, se alguém quer, é uma vontade, se é uma condicional, é uma decisão pessoal. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus está fazendo uma proposta. Se você quiser vir após mim, siga-me. Mas ele está dizendo, se quiser, tem que tomar a sua cruz, tem que se negar, tem que ser diariamente. Jesus classificou a cruz como sendo uma missão, um alvo, um objetivo. Nós temos ali algo a caminhar, é para onde nós caminhamos, é a motivação do nosso coração. Eu preciso ir em direção a alguma coisa. Na verdade, o próprio Jesus, ele recebe uma missão. Deus Pai dá a ele uma missão, mas foi exatamente nesse momento da história aqui, nessa narrativa que nós lemos, que Jesus materialmente recebeu a sua cruz como um testemunho, mostrando a todo o mundo qual era a sua missão, qual era a sua cruz, a missão que ele tinha que carregar. Porque não era simplesmente o fato de crucificar Jesus, não era simplesmente colocá-lo numa cruz, colocou lá numa cruz e pagou o preço de tudo. Não. Simbolicamente, ele precisava carregar a sua própria cruz. Ele testemunhava o carregar da cruz. Ele testemunhava o ir em direção a um local, em direção a um objetivo. E esse exemplo tem algo de muito significante, muito significativo para cada um de nós. Então eu quero te convidar a uma reflexão com base nesse texto. Vamos ver o seguinte: levar a cruz significa para mim. O que significa para mim levar a cruz? Precisa significar algo para mim pessoalmente. Eu preciso entender o significado desse carregar a cruz. Então vamos ver aqui alguns posicionamentos. Eu quero te convidar a pelo menos 3 posicionamentos que nós precisamos entender para agir quando diz respeito a carregar a cruz. Em primeiro lugar, levar a minha cruz significará para mim, sabe o quê? Renúncia. Renúncia. Gente, olha, eu sei que o termo renúncia, ele pode significar para muitas pessoas uma grande perda. Renunciar é perder, é abrir mão. A gente não foi feito para abrir mão de nada, A gente quer receber as coisas. Renunciar é perder. Mas esse termo renúncia, ele fala muito profundo ao meu coração. Fala muito profundo, sim. Sabe por quê? Porque renunciar, nós precisamos entender, renunciar não é simplesmente abrir mão de alguma coisa. Renunciar é uma tomada de decisão. Eu abro mão de alguma coisa por outro algo muito melhor. Muito melhor. Então, a renúncia
aqui, a renúncia é quando eu deixo de fazer aquela que inicialmente era a minha vontade, para agora fazer uma nova vontade que foi colocada diante de mim, para a minha vida. É uma nova vontade que chega para mim. Quando eu renuncio, eu faço uma escolha. Renúncia é uma decisão. Eu estou renunciando isso por isso, esse caminho por esse outro caminho. E quando Jesus, ele chama os seguidores, ele chama a todos, né? Ele está dizendo ali, quando ele chama para essa decisão, ele diz, olha, quem quiser me seguir, quem quiser, todos que quiserem me seguir. E aí ele coloca o que é necessário. Jesus dá a dica, né? Jesus passa a visão aqui, olha só, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, essa é a visão. A visão é essa, é renúncia. Jesus está dizendo, olha, negue-se a si mesmo. E gente, a gente precisa entender, negar a si mesmo não é se anular, não é se desvalorizar, não é se rejeitar, nada disso. Negue-se a si mesmo tem um sentido muito profundo aqui. E a gente vai entender, tem tudo a ver com a nossa postura nesse mundo injusto que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em um mundo injusto, nós estamos vivendo em um mundo decaído. E quando Jesus propõe, negue-se a si mesmo, Ele está dizendo, renuncie aos caminhos pervertidos desse mundo. Renuncie à sua natureza. Gente, a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, inclinada às coisas desse mundo. A nossa natureza é inclinada ao egoísmo. A nossa natureza, ela é inclinada, muitas vezes, à ira. A nossa natureza é inclinada a acumular. A nossa natureza é inclinada a passar a perna, a competir. A nossa natureza, muitas vezes, está inclinada a perversões. E Jesus está dizendo, negue a sua própria natureza. Negue a natureza decaída. O próprio Jesus mostrou que Ele veio nesse mundo, mas Ele não estava apegado a absolutamente nada nesse mundo. Jesus não tinha apego. Olha só, ali no verso 58, desse texto que a gente leu, ali as pessoas estão dizendo, a pessoa chega para ele e Jesus diz, eu quero estar com você também, com as suas coisas, estamos juntos. E olha o que diz o verso 58, disse-lhe Jesus, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Gente, Jesus aqui está dizendo, nada desse mundo aqui me prende. Eu não tenho nada com esse mundo aqui. E muitas vezes a gente olha para status, poder, bens materiais, né, como se isso fosse um fim, como se isso fosse um objetivo de vida. Olha, essas coisas todas são circunstanciais, são efêmeras, passageiras, podem ser necessárias, mas sabe para quê? Apenas como um meio, para que eu possa cumprir a minha verdadeira missão, o meu alvo, eu possa encontrar a minha cruz, eu possa cumprir o meu propósito nesse mundo. Gente, nunca é demais lembrar que Jesus, Ele teve a mais nobre de todas as missões. Jesus, Ele teve a melhor de todas as intenções. Jesus, Ele veio realizar o mais supremo de todos os propósitos. Mas mesmo assim, Jesus foi rejeitado pelas estruturas desse mundo. Jesus foi humilhado. Jesus foi cancelado, para a gente falar uma linguagem assim bem, né, mais de hoje. Jesus foi cancelado nesse mundo. E olha, eu preciso entender aqui definitivamente, sabe o quê? Que Jesus não era desse mundo. E quer saber mais?
ele disse o seguinte: vocês também não são. Jesus fala para os discípulos: vocês também não são desse mundo. Nós não podemos nos apegar nesse mundo, porque nós não somos nesse mundo. As nossas escolhas, quando nós nos deparamos com o Evangelho e fazemos algumas escolhas, nós vemos que as escolhas muitas vezes são na contracultura desse mundo. E é preciso renunciar a muita coisa nesse mundo. E às vezes, muitas coisas isso faz com que a gente fique impopular com família, com amigos, com sociedade. Muitas vezes isso traz uma carga de impopularidade que tem muita gente que não suporta e se curva ao politicamente correto desse mundo, à cultura desse mundo, para agradar simplesmente esse mundo. Mas olha o que o próprio Jesus disse em João 15, 18 e 19. Ele disse assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele o amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Gente, entender isso faz toda a diferença. Nós estávamos perdidos nesse mundo. Jesus veio para nos salvar desse mundo. E que essa salvação significa que nós não pertencemos mais a esse mundo de trevas. Nós somos salvos. Eu preciso me apropriar. Eu não basta dizer que Jesus é o meu Salvador. Eu preciso agir como quem foi salvo desse mundo, quem não está mais preso às estruturas desse mundo. Há muito tempo eu tive um discernimento, porque eu achava que o Evangelho me preparava para esse mundo. Vamos mudar o mundo. Mudar o mundo. Gente, o Evangelho não veio mudar o mundo. Veio mudar as pessoas e tirar as pessoas do mundo. É isso que a gente precisa entender definitivamente. O Evangelho, ele não veio me moldar para esse mundo. Ele veio me salvar desse mundo. Esse mundo pervertido. Eu fui salvo, resgatado, retirado desse mundo. Carregar a sua cruz, negar a si mesmo, é dizer um não. É ter coragem para dizer um não a algumas estruturas desse mundo. Quando Paulo diz, em Romanos 12, Paulo diz: transformai-vos pela renovação da sua mente. É uma transformação, é uma metanoia, é uma mudança de mentalidade. E eu preciso viver essa realidade. E essa realidade só se dá eu renunciando às estruturas desse mundo. Mas, em segundo lugar, Jesus aponta aqui que tomar a cruz, além de ser uma renúncia, significa também, sabe o quê? Uma disposição. Disposição. Eu sei que o termo disposição, às vezes ele pode parecer alguma coisa muito associado a um temperamento, a um sentimento, a um momento. Afinal de contas, a gente tem dias que a gente acorda, cheio de disposição. E, convenhamos, tem dias que a gente acorda, que hoje eu não estou afim de nada. Hoje parece que eu não estou com disposição para nada. Treinar hoje, hoje eu não vou não. Hoje eu não estou disposta. Hoje eu não estou disposto. E parece que disposição é alguma coisa que vai ali de acordo com o sentimento. Mas nesse texto que nós lemos, Jesus diz o seguinte: se alguém quer vir após mim. E esse texto é tão importante, que esse texto está narrado nos 3 primeiros evangelhos. Os evangelhos chamados sinóticos, os evangelhos que narram a trajetória de Jesus. Nos 3, tanto em Mateus, Marcos, Lucas, eles descrevem aqui exatamente essa fala. Mas
Justamente no Evangelho de Lucas, tem um pequeno diferencial. Quando fala, tome a sua cruz, em Lucas diz assim, tome cada dia a sua cruz. Tome diariamente a sua cruz. Não é simplesmente toma a sua cruz. Ah, eu tomei a minha cruz. Não. Tome diariamente a sua cruz. Eu preciso ser ali, permanentemente. Aqui é uma disposição que precisa ser diária, constante, sem variação. Ah, hoje eu tomo a minha cruz. Não, amanhã não. Hoje eu não estou afim, não. Não, é uma disposição permanente. Sabe por quê? Porque é fruto de uma decisão e não de um sentimento. Precisa ser fruto de uma decisão. E, justamente, por ser uma decisão, nós precisamos entender que essa é uma postura para cada um de nós esperada por Jesus. Olha só o que diz os versos 59 e 60. Disse assim, a outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Olha, parece uma palavra dura de Jesus. Parece que Jesus está sendo meio insensível aqui. Mas, sabe de uma coisa? Eu percebi que a postura desse homem, às vezes é parecida com a nossa postura. Com a nossa postura. A gente, às vezes, tem uma posição muito semelhante. E sabe o que mostra esse texto aqui? Esse texto está dizendo o seguinte, Senhor, deixa para depois. Para depois. Depois eu vou fazer isso. É como se aquele homem estivesse dizendo o seguinte, porque é o seguinte, o pai, geralmente o pai, o patriarca, era autoridade, responsável, e ele estava ali sob a missão do pai. Aí ele disse, Senhor, faz o seguinte, deixa primeiro eu sepultar o meu pai, ou seja, quando meu pai morrer, ele for sepultado, eu assumir a postura aqui então, aí eu vou te seguir. Depois eu faço isso, não agora, mas depois, quando eu estiver aqui na liderança da família, e parece que servir ao reino de Deus, parece que seguir a Jesus, muitas vezes é colocado sempre para depois, sempre em segundo plano, apesar de que a gente tem o entendimento do, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a gente fala isso com muita facilidade, a gente entende o mandamento que diz, amar a Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar, amar a Deus, mas parece que a gente vai deixando sempre para depois, um adiamento. Senhor, deixa eu ter mais tempo, quando eu tiver mais tempo, eu vou servir, eu vou seguir aqui, eu vou entrar no ministério, depois quando eu tiver mais tempo, eu vou abrir uma célula, depois que eu tiver mais dinheiro, talvez, Senhor, deixa eu passar no vestibular, Senhor, deixa eu me formar primeiro, aí vai deixando, não, Senhor, deixa eu me aposentar, e parece que vai ficando sempre para depois, quando eu tiver tempo, um dia, aí eu vou deixando para depois. Imagina se a postura de Jesus, quando recebeu a missão, fosse essa. Imagina se Deus chegou para ele, para Jesus, e disse, filho, olha só, você vai lá no mundo agora, o mundo está perdido, deu ruim, né? Deus chegou para Jesus assim, deu ruim, tu vai ter que ir lá agora, vai mostrar o Evangelho, e depois disso você vai na cruz. Imagina se Jesus dissesse, vamos fazer o seguinte, tudo bem, eu topo, mas deixa primeiro passar as guerras, deixa primeiro passar as pandemias, né? Que não é só essa pandemia que a gente está vendo, já tiveram outros, deixa passar aí um monte de coisa, depois que passar essas coisas, aí eu vou lá. Sabe o que aconteceria se isso tivesse acontecido? A gente estaria passando por guerras, por injustiças, por pandemias, nós estaríamos passando por nós mesmos, sem ter a presença do Senhor, que é quem nos sustenta, é quem nos dá esperança, é quem nos liberta, quem nos livra. Eu preciso entender definitivamente,
essa relação aqui. Jesus se dispôs, e ele se dispôs imediatamente ali, e o Senhor espera de nós também uma disposição, na mesma medida que nós oramos a oração do Pai Nosso. Como é que a gente ora a oração do Pai Nosso? Está pedindo, isso é a parte de pedir, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, eu quero a provisão diariamente. Jesus está dizendo, a cruz também, você nega-se diariamente. Você precisa diariamente. É diariamente. Eu preciso fazer isso. A minha disposição precisa ser diária. Gente, a disposição, ela fica latente no chamado dos discípulos. Os discípulos estavam ali, e tem um episódio muito clássico, que é quando ele vai chamar ali, então ele vai chamar Pedro e André, dois irmãos, que estavam pescando, estavam trabalhando, eles não estavam à toa não, eles estavam trabalhando, estavam fazendo ali, naquele momento, a sua rotina, o seu trabalho, e Jesus disse para eles, olha só, em Mateus 4,19, Jesus disse, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. O texto diz, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Percebe? Imagina Pedro tivesse dito aqui, Pedro e André, Jesus, olha, eu até vou, vai fazer pescador, tá bom, eu vou, mas deixa eu primeiro tirar os peixinhos aqui, deixa eu levar lá na peixaria, deixa eu distribuir, tem que limpar ainda os peixinhos, tem que fazer um monte de coisa. Não, aqui o texto é simbólico quando diz, no mesmo instante, imediatamente, eles tiveram uma disposição imediata, e Jesus conta, sabe com quem para isso, para essa disposição? Ele conta com você, ele conta comigo, ele conta com a igreja, sabe por quê? Deixa eu dar aqui uma real, Jesus não está procurando pessoas desocupadas, Jesus não está procurando pessoas que não estejam fazendo nada. Sabe por quê? Olha, com muita honestidade, sem querer magoar ninguém, não quero ofender ninguém aqui, geralmente, uma pessoa muito desocupada é fruto de uma opção dela ser desocupada. Eu não estou falando, o pastor Jair está dizendo ali, não, porque as pessoas estão, porque não conseguiram um emprego. Não estou falando disso não. Estou falando das pessoas, as pessoas que estão desocupadas. Jesus procura pessoas ocupadas. Olha, eu tenho o que fazer, é com você que eu conto. Pessoas ocupadas, pessoas que estão ali obstinadas, pessoas que estão se envolvendo. Essas pessoas que Jesus está procurando para os ministérios. Não é quando eu não tiver mais nada para fazer. Não, é hoje, é agora, é uma determinação. Eu quero servir, eu quero fazer, eu quero ir adiante. Eu estou disposto a renunciar, estou disposto efetivamente a meter a mão na massa. É esse que o Senhor está procurando. Mas, em terceiro lugar, para levar a minha cruz significa entender o tempo de Deus. Essa é a terceira reflexão. Eu preciso entender o tempo de Deus. Olha, quando a gente fala de tempo, parece que tempo é uma coisa, para muitos, bastante relativa. Sobretudo se a gente está vivendo uma adversidade. Quando a gente está vivendo uma adversidade, parece que a gente perde a noção do tempo, né? Se nós estamos ali assoberbados, precisando fazer um monte de coisa, tem um monte de tarefa para fazer, parece que o tempo ali passa voando, né? Passou e não deu tempo para fazer metade do que eu queria, o tempo voou. Na contrapartida disso, se nós estamos angustiados, querendo que o tempo passe logo, parece que a ansiedade faz com que a gente tenha uma percepção de que o tempo está se arrastando. Quem já teve uma noite de insônia por preocupação sabe bem o que é isso, né? Mas tempo é uma coisa, o tempo cronológico, o tempo cronos, é um tempo que ele é ali absoluto.
embora a gente possa ter sensações, esse ano passou voando, esse ano passou se arrastando, um ano sempre passa com 12 meses, uma semana sempre passa com 7 dias, um dia sempre passa com 24 horas. Podem mudar as nossas percepções, a nossa sensação, mas o tempo, ele está ali determinado e ele passa determinado, né? Mas existe um tempo que precisa ser melhor entendido, e esse não é o tempo Cronos, mas é o tempo de Deus, o tempo de Deus, né? Chamado de Kairos, é o tempo de Deus, é a realização de Deus, é quando Deus faz as coisas, quando Deus estabelece o momento certo, e esse momento certo, ele precisa às vezes ser melhor entendido, esse tempo de Deus. Quando a gente imagina o caminhar de Jesus em direção àquela cruz, você quando vê cenas como aquelas, você talvez possa imaginar que aquele percurso deve ter sido algo interminável, é algo que parecia não ter fim, mas cada minuto ali era necessário, cada pedaço, cada gota de sangue vertida ali era necessário, fazia parte do plano de Deus. E lá no finalzinho desse verso 23, que diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se diariamente, né, a si mesmo, tome a sua cruz, Jesus sentenciou dizendo o quê? E siga-me. Siga-me. Eu não posso pegar a minha cruz, a minha missão, eu não posso dizer que eu renuncio, dizer que eu estou disposto e não estar colocando isso em prática. Eu preciso colocar isso em prática, eu preciso seguir definitivamente a Jesus. Seguir a Jesus significa ser como Ele foi. Jesus não murmurou contra Deus em momento algum. Jesus nunca deixou para depois coisa alguma. É verdade que até em um momento, ali quando estava no Getsemane, ele em angústia, ele ora para o Pai e diz: Pai, está difícil aqui, e se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas logo, logo ele disse: mas que seja feita conforme a tua vontade, e não conforme a minha vontade. E ele se levantou e foi embora. Ele seguiu o propósito. Ele sabia que era o tempo de Deus. Ele sabia que era a hora que Deus tinha para ele. A gente viu aqui, nos versos 61 e 62, Jesus interpelado por outro homem, o homem chega para ele e diz assim, verso 61 diz assim, ainda outro disse, vou seguir-te. Olha, tem uma decisão aqui. Vou seguir-te, Senhor. Mas, deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Percebe aqui um pequeno detalhe? O pequeno detalhe é o seguinte, o homem toma uma decisão, eu vou te seguir, porém parece que as decisões, elas são acopladas sempre de uma condicional. Parece que tem que ter uma condição. E aqui ele sempre fala, mas, olha, eu até vou, mas, deixa primeiro. Botou alguma coisa em primeiro lugar, naquele momento. Colocar coisas em primeiro lugar, significa um vacilar de confiança em Deus. E Jesus diz, meu querido, minha querida, você colocou a mão no arado, vai em frente. Colocou a mão no arado, pegou para trabalhar, siga, não fica olhando para trás, confia no Senhor, lembra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais, Ele fará, Ele vai prover todas as coisas. Entender o tempo de Deus é ter paciência com a nossa espera pessoal, mas é ter senso de urgência com a espera das outras pessoas. Preste atenção nisso.
Às vezes a gente inverte. A gente tem uma urgência com as nossas coisas e tem uma acomodação, uma paciência com as coisas dos outros, a necessidade dos outros. Deixa para depois. Espera um pouquinho, só um instantinho. O reino de Deus é feito de pessoas decididas, pessoas que conhecem a sua missão. A vida passa muito depressa e você sabe, quem tem fome não pode esperar. Quem está sofrendo não pode esperar. Quem está angustiado, desesperado, não pode esperar. Eu preciso ter uma atenção. Quem está se perdendo nas drogas não pode esperar. Quem é fruto de injustiça não pode esperar. E o Senhor nos chama a um posicionamento de urgência. O momento é agora. Eu conto com você hoje. Esse é o tempo de Deus, é hoje, é agora. Jesus deu à igreja uma missão. Nós temos uma cruz a carregar, nós temos um caminho a prosseguir. E eu preciso entender definitivamente que o tempo é agora. Eu não posso deixar para depois. Eu tenho que renunciar, é agora. Eu tenho que ter uma disposição agora. Eu tenho que ter uma atitude agora. A sua tarefa, ela é muito importante. A sua vida é importante. Porque é através da sua vida que muitas outras vidas serão restauradas. E o Senhor, Ele classifica o seu olhar como importante, o seu talento como importante, o seu jeitinho, seja lá qual for, a sua diferença é importante. Se você negar a si mesmo, você tomar diariamente a sua cruz e você seguir, o tempo é agora. O tempo já chegou. Vamos parar de olhar para trás. Siga a caminho da cruz. Leve a sua cruz. Renuncie aquilo que você precisa renunciar. Você sabe o que é que você precisa renunciar. Não é o que o outro precisa renunciar. Às vezes a gente está muito preocupado o que as pessoas precisam renunciar. Não. Você sabe o que você precisa renunciar. Pare de olhar para a indisposição dos outros. Você, nós precisamos ter uma disposição. Está difícil. As forças estão se esvaindo. Eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor renova as nossas forças. Definitivamente entenda o tempo de Deus. E o tempo de Deus é agora. Já chegou. É chegada a hora. O tempo já chegou. E o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Gente, olha, hoje nós vamos celebrar aqui pessoas que estão dizendo um sim para Jesus. Eu quero, Senhor, eu quero seguir esse caminho, eu quero testemunhar o Teu nome. Mas Ele está dizendo, é diariamente, é para cada um de nós, é para você, não é apenas para essas 30 pessoas que hoje vão participar, é para você, é para cada um de nós. O que é que te impede? Eu quero orar com você agora. E se você está aqui presente, aí na sua casa, se você tem relutado por algum motivo, você tem postergado, você tem adiado, você tem se acomodado, eu
quer dizer que não é diante do pastor, não é diante da igreja, não é diante de uma norma, de uma religião, não. É você diante de Deus. Você diante de Deus. Quando Jesus está dizendo a todos: você quer me seguir? A resposta é sua. Você tem que responder ao Senhor. E Jesus está dizendo: você quer me seguir? Você quer me seguir? Renuncie-se. Renuncie às suas próprias vontades. Renuncie a esse mundo. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Eu quero orar por você nesse momento. E se você, nessa oração, você quiser afirmar, reafirmar um compromisso com o Senhor, onde você estiver no seu lugar, feche os seus olhos nesse momento. Eu quero te convidar para ficar de pé, se você quiser tomar essa decisão agora diante do Senhor. Faça isso sem se preocupar com quem está olhando, quem está do seu lado. Mas se você quer afirmar isso diante de Jesus: sim, Senhor, eu quero, eu renuncio. Abra o seu coração nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Tu conheces os nossos medos, Tu conheces as nossas limitações, Tu conheces as nossas fragilidades. Mas nós não queremos, Pai, não queremos acomodação, não queremos minimizar absolutamente nada. Queremos sim, Senhor Deus, queremos estar a caminho da cruz, queremos seguir a Jesus. Para isso, Pai, nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor, o nosso suficiente Salvador. E é diante dele que nós nos colocamos, Pai. E colocamos aqui um coração aberto, dizendo: sim, Senhor, sim a Ti. Eu tomo a minha cruz, eu estou contigo, custe o que custar, para a honra, para a glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus.